Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre o Frankenstein, da escritora inglesa Mary Shelley, que foi publicado pela primeira vez em 1818 e teve a sua versão final revisada, publicada em 1831. Um livro considerado clássico da literatura de horror, um dos mais importantes do terror gótico, que influenciou aí várias gerações de escritores que escreveram sobre o tema, e que já foi extremamente adaptado, né, para teatro, cinema. A sua influência na cultura pop é muito grande. Todavia, antes de continuarmos, gostaria de pedir aos colegas que, se ainda não são inscritos, que façam a gentileza de se inscrever no nosso canal, de dar o like no nosso vídeo e de nos acompanhar aqui no YouTube. Nós fizemos um vídeo sobre esse livro no início do nosso canal, alguns anos atrás, mas como foi um dos vídeos iniciais, a qualidade ficou bastante ruim, de forma que nós resolvemos aí fazer uma regravação. Primeiramente vamos falar um pouco sobre a autora, né? A Mary Shelley nasceu na Inglaterra em 1797, morreu em 1851. Teve uma vida curta, viveu 52 anos e teve a infelicidade de morrer de um tumor cerebral. Shelley é o nome de casamento que ela herdou quando ela se casou com o poeta Percy Shelley em 1816. O seu nome de nascimento é Godwin, Mary Godwin. O seu pai era o filósofo William Godwin e a sua mãe, que era uma feminista expressiva da época, ela morreu 10 dias depois do parto, né? Então a Mary foi órfã de mãe muito cedo, mas ela teve a sorte de crescer num ambiente extremamente intelectualizado. O seu pai tinha um contato com vários pensadores, poetas, intelectuais da época. Inclusive, ela participava da companhia aí do Lord Byron, né, o famoso poeta e escritor britânico da época. Mas enfim, vou mostrar para vocês aqui a minha edição do Frankenstein, que é uma edição de bolso. Está aqui a editora a LIPM Pocket. Vamos ver aqui, tem tradução do Miercio Araújo Jorge Honkins. Acho que essa é a pronúncia correta. É um livro que vai ter em torno de 250 páginas aqui nessa diagramação que eu vou mostrar para vocês. É uma leitura bastante tranquila, é uma leitura eu considero fácil e também bastante agradável. Eu acho que é um livro bem escrito, apesar que tem gente que não gosta muito. Nós temos vários críticos da obra, né, do Frankenstein, dizendo que é um livro mal escrito, que é uma literatura ruim. Eu não achei que seja um livro mal escrito, considerando o gênero, né? Mas enfim, um breve resumo da trama. Nós temos um jovem nobre chamado Victor Frankenstein, que desde muito cedo se interessa por ciência, por alquimia, lê livros a respeito, tem um fascínio por tempestades e eletricidade, e quando ele cresce, ele resolve estudar ciências naturais. Ele vive em Genebra, né, e vai estudar numa cidade na Alemanha, e quando ele chega lá, ele se interna praticamente, e ele é tomado por obsessão pela ideia de reanimar a matéria morta, né, de criar vida. E então, depois de se isolar num laboratório e estudar e fazer vários experimentos, depois de algum tempo ele consegue, utilizando-se de retalhos de corpos, né, e de energia elétrica, trazer à vida uma criatura. Essa criatura, que não tem nome, é chamada de monstro, de criatura, pela autora. Assim que ela vem à vida, ela escandaliza o seu criador. Ele olha, né, para aquela criatura e fala: o que eu fiz? Porque a criatura, o monstro, ele tinha um aspecto hediondo, né? Ele era todo remendado, ele era feio, ele era disforme, tinha uma altura desproporcional. Aí o Dr. Victor Frankenstein, ele é tomado de espécie de histeria, de febre nervosa, ele foge dali e cai doente. E acaba que, por sorte, ele é, digamos, resgatado e assistido por um amigo da sua cidade, um amigo de infância, que também foram estudar naquela universidade. Mas, enfim, qual que é o destino da criatura? Essa criatura, ela tem percepção das coisas, né? Ela não é uma tábua rasa, digamos assim.
Então, mas ela está desorientada, ela acabou de chegar à vida e ela foge, ela se abriga na floresta, né, e tenta se virar do jeito que ela consegue, mas acaba que ela tenta, né, interagir com outros seres humanos. E ela tem uma índole positiva, digamos assim, ela tem uma índole boa, ela tem bons sentimentos que já nasceram com ela, né? Então, ela tenta se aproximar, mas ela é rechaçada sempre, porque ela é feia, né? Porque ela é hedionda. E nós temos aqui um ponto de virada, digamos assim, na natureza, né, no caráter dessa criatura, é que quando ela, fugindo, ela encontra tipo uma cabana, uma sede de uma pequena fazenda, né, onde vive uma família, um pai segue dois irmãos, e ele observa essa pequena família e consegue compreender a língua, né, e vê a dificuldade, né, e aquele ambiente positivo, apesar de muito pobre, e tenta ajudá-los. Então ele começa a trabalhar na lavoura, levar frutos, levar hortaliças, deixar na porta, depositar na porta, ele se esconde, né, nos fundos da casa, num abrigo aos fundos da casa, quase uma pocilga, digamos assim. E até que chega num ponto que ele, ele decide por se revelar, né, por se mostrar para essa família. Primeiro, ele se apresenta para o velho, que é cego. Essa família acredita que tem um anjo, né, uma alma caridosa que está auxiliando eles, né, na sua dificuldade. E o velho, por não enxergá-lo, né, trata ele com muito respeito, com muito, né, consideração. Mas quando os filhos chegam e o veem, eles o escorraçam, né? Eles apedrejam e o expulsam dali. E a partir desse momento ele toma raiva da humanidade, né? Ele se torna uma criatura ressentida. Então ele vai em busca de vingança. E acaba que ocorre uma morte, né? No seio da família do Frankenstein, e ele tem certeza que foi decorrente que foi praticada, né, por essa criatura, né, pela sua cria, digamos assim. Então ele retorna para casa, passa um momento de trauma, ele resolve fazer uma escalada de um monte e ele percebe que está sendo perseguido por essa criatura. Então eles se encontram, né, eles têm um diálogo bastante interessante, né, bastante complexo, digamos assim, e a criatura, o monstro, ele revela todo o seu ressentimento, né, todo o seu trauma, do seu abandono, né, da forma que ele é tratado por todos, e ele resolve exigir do seu criador uma espécie de indenização, uma espécie de ressarcimento, digamos assim. Ele exige que o Frankenstein faça uma fêmea para ele, né, uma noiva, digamos assim. Então ele pegaria essa noiva, né, essa igual, e fugiria e viveria isolado nas florestas. E se ele não fizesse, é claro que ele ia sofrer o peso, né, não apenas ele, mas a família, de mais vingança por parte do monstro. E o Victor, ele concorda com isso, né, de muito mau gosto, na verdade, e ele acaba indo para umas ilhas no norte da Inglaterra, né, e se isola lá e vai construir uma noiva. E ele é acompanhado de longe por esse monstro, né, que espécie que fiscaliza esse trabalho. Mas chega num ponto onde que a noiva do monstro está quase pronta, né, está em fase final, digamos assim. O Dr. Frankenstein resolve destruir o seu corpo, né? Ele diz que não vai construir uma fêmea para que possa procriar. Então ele destrói o monstro, destrói o corpo do monstro que ele estava construindo, né, da fêmea. E o monstro original, né, o inicial, vê aquilo e jura vingança, né? E já mata um amigo dele já de arrancada. Mas enfim, e tem um lapso temporal, eles fogem. Na verdade, o Dr. Frankenstein, ele volta, né, para sua terra, ele se casa com sua noiva, mas ele é perseguido pela criatura nas suas núpcias e acaba estrangulando a sua noiva, né, matando lá a sua esposa. Aí se inverte a questão e o Frankenstein passa a perseguir essa criatura, né, até os confins, e vai até que tem um desfecho final,
no Ártico, lá no Circo Polar Ártico, né? O Dr. Frankenstein, ele acaba morrendo e tem um encontro final com essa criatura que recolhe seu corpo e foge lá para os extremos e prometendo cometer suicídio, né? Mas enfim, apenas um resumo. Claro que tem spoilers, né? É difícil falar sobre esse livro, não tem spoilers, né? Apesar que o desfecho difere muito do que é mostrado na cultura pop, né? Mas enfim, nós vamos aqui fazer algumas considerações que nós achamos importantes. Primeiro, como nós já dissemos, é um livro bem escrito, uma leitura agradável, é uma trama relativamente bem construída. E quando você pega a história, né, o que originalmente ela foi concebida num verão chuvoso, em que a Shelley estava isolada, né, inclusive na companhia do Lord Byron, do marido, porque não podiam sair, né, não tinham o que fazer no espaço externo, fizeram uma competição para escrever histórias de horror. Considerando a natureza, é a história muito bem construída, apesar que, evidentemente, até sua versão final, ela foi complementada e ela foi revista, né? O segundo ponto, eu não consigo dissociar o livro de uma certa influência do Rousseau e do seu conceito de bom selvagem, né? que tá descrito aí nas suas obras principais, né? Na origem da desigualdade entre os homens e no contrato social, em que fala que o homem nasce bom, mas que a sociedade o corrompe. Quando nós olhamos para a criatura, para o monstro, ele nasce uma criatura virtuosa, boa, né, cheia de afetos, cheia de expectativas, em ajudar, em ser positivo, né, em se relacionar de maneira positiva com a sociedade, mas a forma que ele é recebido, que ele é tratado, transforma ele numa pessoa má, num indivíduo ruim. A terceira questão que eu queria falar, que eu acredito ser relevante, é que existe uma associação entre a ideia de bondade, maldade e estética, né? O Frankenstein, na verdade Frankenstein não, né? Engraçado que sempre que fala Frankenstein, as pessoas, o senso comum, acham que se refere à criatura, né? Que não tem nome. Mas na verdade é o nome do médico, né? Do cientista. Mas as pessoas, elas associam a questão da bondade e da maldade com questões estéticas. Isso é muito comum na cultura pop durante anos, né? E que eu acredito que é abordado aqui pela autora. Mas enfim, foi apenas um breve resumo, né? Nós achamos que, igual nós dissemos no início, nós gravamos há muitos anos com qualidade ruim e esse livro ele merece de fato. É um videozinho com a qualidade um pouco melhor. Mas se você chegou aqui, nós agradecemos, esperamos que tenham gostado e novamente não nos deixe de acompanhar aqui no YouTube. Então leia o livro, é uma leitura rápida, é uma leitura agradável, uma leitura muito boa, tá? Então um grande abraço e até a próxima.